Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente, esta noite, num ambiente um pouco diferente, aqui na residência do nosso técnico Cleiton, que organiza todos esses programas do Zoom. E sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramar das Águas de Porto Alegre. Aqueles que nos estão assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos. Fugindo um pouco a nossa tradição do Zoom de terça-feira, e de sábados, nós estamos antecipadamente fazendo esta gravação para ela chegar até vós no sábado. E chega até vós no sábado já pré-gravada, para poder atender a maior número de pessoas neste sábado, devido a alguns aspectos técnicos e o Zoom não estar disponível para nós como normalmente está. Ok? É um grande prazer, volto a repetir, em estar novamente com vocês. Continuando no tópico que nós tínhamos definido para essas próximas reuniões, redescobrindo a galeria da fé de Deus, aonde a gente olha o capítulo 11 de Hebreus com minúcia, versículo por versículo, em algumas partes. E o tema que eu escolhi para esta noite, uma vez que ele é um pouco extenso, para se fazer tudo em uma ou duas ou três vezes, o tema desta noite é falarmos acerca de Noé. Noé, o homem que não desistiu de cumprir o que Deus lhe tinha prometido. Portanto, o tema é Noé, aquele homem que se recusou a desistir. Ok? Então eu convido a todos vocês que nos estão vendo para me acompanharem nesta leitura de Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3, também o versículo 6 e o versículo 7, depois um complemento de Gênesis 6, versículos 5 a 8, 11 a 14, para detalhar um pouco mais sobre a vida de Noé. Ok? Pegue as suas Bíblias, seu bloco de anotações e me acompanhe. Eu vou ler pausadamente o que diz Hebreus capítulo 11, a partir do versículos 1 em diante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos pular agora para o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7, muito importante. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que palavras maravilhosas! Convido vocês agora a olharem no início da Bíblia, tá? Leva a palavra de Deus agora para Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Vamos ver aqui assim um detalhamento da vida de Noé para vocês poderem entender de uma maneira prática, mas ao mesmo tempo profunda, o detalhamento da vida de Noé. Viu o Senhor, versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi acabar com toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14, faze tu uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Você viu em que situação a terra se encontrava lá no início da criação? Observemos então agora aquilo que nós vamos ver esta noite e por que eu defini esse título. Noé, o homem que não desistiu de Deus. Ele não desistiu de crer que Deus, através dele, tinha dado uma solução para a raça humana. Você não está contente? Realmente de Noé não ter desistido? Eu e você estamos aqui como prova disso, amém? A humanidade passou por uma série de mudanças, mas aqueles que creem no Senhor prevalecem até os dias de hoje. Vivemos os tempos do fim, tempos mais complicados, tempos mais pesados, mais nervosos, mais dramáticos, tempos de insegurança total em algumas áreas, mas tempos onde o justo vive pela fé à luz da sua palavra e das promessas de Deus. Noé não tinha este livro assim diante dele. Nós hoje temos 66 livros nos aguardando para nos dizer as diretrizes de Deus para com o nosso dia a dia, para com o próximo e, acima de tudo, para com os planos divinos de Deus através da nossa vida. Então, se você concordar comigo, oremos todos juntos agora para que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar esta noite e honrar aquilo que nós vamos falar através da sua palavra. Concorde comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós concordamos, Pai, que esta noite Tu nos abres o nosso entendimento e abres, Senhor, a compreensão das Tuas Escrituras, aonde nós vamos olhar palavras no original grego e aonde em cima disso vamos ampliar um algo mais e acrescentar um algo mais ao nosso patamar de fé. Porque a Tua palavra diz claramente em Hebreus 10:38, o meu justo, porém, viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz: andamos por fé e não por vista. Quando ele escreveu para os Romanos, ele dizia também, novamente repetia, mas o justo viverá pela fé. Senhor, amplia em nós a compreensão maravilhosa da fé do Teu tipo esta noite, e que isso possa fazer com que as pessoas possam verdadeiramente receber na Tua palavra o impulso necessário que empurra
por assim dizer, a fé e o poder, a fé empurra esse maravilhoso poder de Deus para se manifestar no natural, em nossas vidas, adiante de nós, por nós e através de nós, para que o melhor de Deus possa manifestar e impactar a vida daqueles que hão de fazer parte da tua igreja, parte da população celestial que está prevista para esses últimos dias. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e que esta palavra seja um incentivo para a cura de toda e qualquer moléstia, de toda e qualquer doença, de toda e qualquer anomalia, Senhor, que as pessoas possam ter no corpo ou nas suas emoções. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua maravilhosa resposta a esta oração. Desde já, nós te agradecemos. Amém, amém. Ok, meus amados, então vamos agora rapidamente observar o seguinte. Algumas partes eu vou ler direto deste meu livro de anotações para ser mais facilitado para vocês, ok? E outras partes nós vamos ler direto da palavra de Deus. Então, se olharmos Hebreus 11:1, nós vemos o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos recomeçar por aí. Na realidade, esse Hebreus capítulo 11, versículo 1, não nos diz exatamente uma definição da fé, mas sim o seu comportamento. Não sei se você observou isso. É o que ele faz, é o que a fé faz a nosso favor, que nós precisamos de entender para assim podermos aplicar isso ao nosso lado prático, tá? Ok, então nós vamos ver o seguinte: quando a fé é dita, ora, a fé é a certeza, a substância, numa outra tradução, na versão King James em inglês está escrito the substance, ok? Quando nós entendemos essa expressão claramente, e nós formos para um dicionário grego desse tempo, ou uma concordância, por exemplo, uma concordância de Strong, que nos diz isso claramente, e nós vamos ver que a palavra grega aí é upostasis. Ok, essa palavra grega significa, é importante a gente saber por que o significado dessas palavras originais. Por quê? Porque neste caso aqui, upostasis significa aquilo que permanece ao lado de. Então, na realidade, a fé são atitudes ou ações de alguém determinado a ficar ao lado de, a se recusar ou declinar de alcançar algo prometido. Ou seja, a fé, na realidade, ela provoca dentro de nós uma certeza de que, se nós ficarmos permanentes ao lado daquilo, como que ficássemos ao lado daquilo que Deus nos tem dito, para nós podermos observar como promessa e como verdade, nós certamente usufruiremos desse resultado. Ok? Então eu diria o seguinte, no versículo 2, vamos lá. Se você me acompanhou no versículo 1, observe bem, no versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos lá. Esse pela fé, os antigos, eu observei também. No dicionário antigo grego é uma palavra presbuteroi, ok? Não sei se estou na pronúncia exata, mas que representa pessoas de antigamente respeitadas. Portanto, estava se referindo
ok? Pela fé, os antigos. Então, pela fé, que antigos eram esses? Eram os anciãos respeitados, esses heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, que o versículo 2 se refere, ok? E que deram bom testemunho. Mas agora eu quero chamar a atenção a vocês de uma coisa interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé, entendemos que foi o universo, uma outra tradução diz foi o mundo, foi os mundos formados pelo poder da palavra de Deus, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Para minha surpresa, quando eu fui olhar essa palavra, eu esperava ver no grego palavras como cosmos ou sinônimos de cosmos, que significa o universo, que é retirado do grego. E para minha surpresa, eu li a palavra aionas. E essa palavra aionas vem da raiz de aion. E aion representa uma época, uma era, um tempo específico na história da humanidade. Podem representar também diferentes períodos de tempo. Então, na realidade, irmãos, nós podemos entender, queridos amigos, que pela fé entendemos, ok, que foi o universo, mas nesse caso aí, que foi uma época, uma era, um tempo específico da história da humanidade que foi alterada, modificada pela ação de homens de fé que não se demoveram daquilo que Deus lhes dizia para fazer. Então, em inglês, nós vemos que foi o universo formado, tá? Foi o universo formado. Em inglês, foi o mundo framed. É uma palavra usada muito e que muita gente sabe. E essa palavra, no original, é a palavra catartizo. E essa palavra catartizo representa mudar, significa emendar, ajustar, remoldar, recriar. Você pode estar imaginando aonde é que eu estou querendo chegar. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é, pela fé, esses homens, ok, pela palavra de Deus, ok, esses homens, pela palavra de Deus, aqui neste caso, palavra de Deus tem uma outra conotação no original. É a palavra, são duas palavras, rematiteu. Então, essa palavra quer dizer a palavra de Deus, mas especificamente, esses homens, por uma palavra de Deus que receberam, agiram da maneira que está registrado que agiram. Amém? Não é isso maravilhoso? Então a realidade é, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E deixa eu voltar aqui nas minhas notas e eu vou ler para vocês a minha anotação que eu coloquei. Pela fé, a fé do tipo de Deus, aquela que é inabalável, imutável e permanente, entendemos que diferentes períodos da história da humanidade foram alterados por homens e modificados por indivíduos que receberam uma palavra de Deus, e que quando eles partiram, deixaram a terra modificada, transformada em relação àquela que eles tinham herdado, de maneira que, e aí complementa o resto do versículo 3, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse é o fundamento de Hebreus, capítulo 11,
versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos voltar para o texto que eu coloquei para vocês, ok? De Hebreus capítulo 11, 3, ok? Então podemos entender que uma palavra de Deus, dita a esses homens, fez com que toda uma era fosse modificada, transformada. É uma tradução mais fiel em relação àquela que nós lemos no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. Ok, eu vou voltar a falar alguns detalhes mais sobre isto no nosso próximo vídeo, ok? Mas observem o seguinte, para você me acompanhar agora, rapidamente eu gostaria que você, então agora olhasse o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Então eu chamo, em primeiro lugar, para a palavra galardoador, lá no finalzinho. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. Por que isso é importante, queridos? A sua fé e a minha fé têm que crescer à luz desta informação. A palavra grega mistapodotes, ok? Não sei se estou falando ela certa mais uma vez, mas essa palavra grega no original representa dinheiro, salário, pagamento devido, recompensa, ressarcimento. Portanto, um reembolso de um valor por uma pessoa que pagou do seu próprio bolso a teu e a meu favor. Ou seja, é uma palavra que representa o pagador, a pessoa-chave que paga, está te dando essa recompensa como galardão. Ok? E é isso que nós temos que entender, que nos pertence em Cristo Jesus. Na realidade, não estamos falando aqui de que a fé tem, eu vou ler isso novamente um pouquinho mais na frente, que a fé, na realidade, ter-se fé ou ter-se a ausência dela que é não ter fé. Aguardem um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho isso melhor. Mas neste momento, a palavra grega aqui que eu quero chamar a atenção é galardoador, ou seja, o Senhor é aquele que quer que a gente avance na nossa fé para lá no final nos dar a sua recompensa. Hebreus 11, 7, eu vou ler para vocês mais uma vez, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Ok? Então, instruído, divinamente instruído. Essa palavra no grego é a palavra krematizo. Transação de negócios é o que significa essa palavra grega. No original, consultar ou assessorar alguém sobre negócios importante. Neste caso, Noé, divinamente orientado por Deus, avisa ele do que ele ia fazer na terra. Veja o grau de importância disso aí. Noé, divinamente instruído de acontecimentos. Ok, é outra palavra que eu te chamo a atenção. Essa palavra no grego é a palavra medepo. E essa palavra medepo significa aquilo que ainda não foi revelado, nunca dantes visto. Ou seja, o que Deus estava trazendo para Noé era algo
que a humanidade não conhecia. Noé estava trazendo de primeira mão isso para o seu filho aqui na terra. E assim é visto, é dessa forma que nós somos vistos pelo Senhor quando a gente decide andar em fé. Amém? Ok, agora observemos um outro detalhe muito importante de Hebreus capítulo 11, versículo 7, aonde mais adiante Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Aqui tem outro aspecto chave. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. O grego original quer dizer essa palavra que significa fazer algo urgente, com seriedade, ou seja, fazer com cautela. Então, precisamos entender que Deus estava trazendo de primeira mão algo extremamente importante para Noé, jamais revelado para a humanidade, e que agora era para ele observar com bastante cautela, com bastante seriedade, as instruções que Deus lhe ia dar. E nós vemos mais adiante, temente a Deus, aparelhou uma arca. Ok? Essa palavra grega é uma palavra interessante. É a palavra kataskeuadzo. Ok? Não sei mais uma vez se eu estou falando ela certo, mas essa palavra no original era usada no original para dar uma conotação de algo que era construído com bastante esforço. Assim foi a arca que Deus estava dizendo para Noé construir. Vamos lá. E dizia assim, temente a Deus, ok? Continuando o versículo, aparelhou uma arca. Chamo vocês a atenção aqui para a palavra original da arca, ok? É do grego kibotos, ok? Essa palavra kibotos, onde tem outras raízes que derivam, na realidade representava uma caixa de madeira, apenas isso. Representava caixa de madeira e não era necessariamente, significado direto que ela ia navegar, ok? Milhares de anos são passados depois disso, mas a informação original era: Noé constrói uma caixa de madeira grande, uma caixa de madeira. Era uma caixa que o Senhor estava dizendo para ele, ela iria armazenar, ela iria guardar. Era um termo usado para caixas era um termo usado para armazenar coisas importantes, guardar, preservar, ok? Valores e coisas muito importantes. Esse era o termo grego no original que Deus diz para Noé fazer e que aparece nas nossas Bíblias, nas versões atuais, como uma arca, ok? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 7, continuando, a palavra de Deus diz: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, para a salvação de sua casa. Essa palavra grega no original são duas palavras, eis soterian, e essas duas palavras têm um significado distinto. Significa para um propósito específico de preservar a sua própria casa. Por isso que foi colocado num português moderno, para a salvação de sua casa. Ou seja, uma ênfase dada à preservação da sua família e de tudo aquilo que pertencia a Noé, dado por Deus naquele tempo lá do início, ok? Agora, eu gostaria de trazer para vocês
se vocês estão me acompanhando até agora, observem a realidade desta verdade central que eu gostaria que vocês analisassem e que a vossa fé possa crescer sobremaneira em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ou seja, vamos entender, em primeiro lugar, como eu digo sempre na brincadeira, a fé tem um endereço, ela tem um lugar, ela é um lugar, é como um lugar. Qual é o seu lugar na fé do tipo de Deus? O seu lugar da fé é tomar, essa é a verdade central, o lugar da fé do cristão, para nós, mas vamos dizer, primeiro para Noé, depois fazer uma comparação conosco. O seu lugar na fé é tomar a promessa que Deus lhe deu e permanecer nas tarefas que Ele lhe deu. O lugar da fé de Noé era crer e obedecer à tarefa de Deus, construindo aquela arca para salvar a ele mesmo, sua família e um par de todos os animais que existissem na terra ali naquele momento. Ok? Então, se você observar esses 10, 12 pontos que eu trouxe de palavras gregas, tem apenas um único objetivo, que fique mais claro para todos vós que estão me assistindo, porque para mim tem sido uma revelação maior. Minha fé tem crescido à medida que eu compreendo essa dimensão maior do que é nós entendermos que temos, porque nós cremos, nós temos essa capacitação que esses homens também tiveram comuns que nem nós de fazer as coisas que fizeram, mas tinham um aspecto-chave em todo esse processo, tanto válido para eles como válido para nós. Eles não abriram mão de ver realizado diante deles, manifestado diante deles, aquilo que era promessa. Então a fé do tipo de Deus, vamos lá de novo, eu tinha dito a vocês que deixa eu marcar aqui assim melhor, que eu ia dizer para vocês, vamos lá de novo, eu criei uma explicação, um texto de Hebreus 11, 3. Então observem o seguinte, pela fé, a fé do tipo de Deus, vamos lá de novo, a fé do tipo de Deus, inabalável, imutável e permanente, nós entendemos que diferentes períodos da história da humanidade foram alteradas e modificadas por indivíduos que receberam uma palavra de Deus e que quando eles partiram, deixaram a terra transformada em relação àquela que eles herdaram, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse é o fundamento de Hebreus, do livro de Hebreus e deste capítulo 11. Então nós precisamos de entender alguns pontos chaves aqui e aplicar isso para a nossa vida hoje. Observem o seguinte, todos nós temos ouvido palavras últimas, proféticas, através das pessoas que profetizam dos dias de hoje, e elas, através da sua verbalização, Deus tem expressado que estávamos chegando aos últimos dos últimos dias da era em que o Senhor voltaria de novo para arrebatar sua igreja. Você crê nisso? Claro que sim, eu também. Está lá escrito em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, está escrito no livro de Coríntios, está escrito em Apocalipse, ok? Mas observe o seguinte, então na realidade, eu quero que você agora, por favor, me acompanhe mais uns minutos e perceba por que eu estou gastando tanto tempo com essa minúcia, quase versículo após versículo, de entendermos e puxarmos do original um significado maior dos versículos do capítulo 11 de Hebreus. No versículo 1, a palavra certeza ou substância vem de uma palavra grega, upostasis, ok? Então isso quer dizer o seguinte, ora, a fé
é a certeza. Se entendermos aquela palavra original, hypostasis, é a tenacidade de segurar e não largar mais. Você já viu um cachorro bulldog mordendo um osso? Pois é, ele não vai largar aquele osso de jeito nenhum. É praticamente, a fé é uma tenacidade de morder e se agarrar a algo prometido de Deus, ok? E não largá-lo de jeito nenhum. Nós, em fé, precisamos de ficar firmes na sua palavra, não abandonarmos as promessas de Deus, jamais, até elas se tornarem realidade. Os dias de hoje estão fazendo muita gente começar a retroceder na fé, porque não vê as coisas acontecerem como eles supunham ela, ou como eles supunham que iria acontecer. Mas o cristão tem que sair de uma dimensão apenas racional para uma dimensão espiritual, o sobrenatural, para uma linguagem de fé, e não abandonar o que está prometido na palavra do Senhor, de forma alguma abandonar isso, até isso se tornar realidade. Hebreus 2, a palavra-chave é bom testemunho. E essa palavra bom testemunho significa, no seu original, ficar firme até ver as manifestações das promessas de Deus total na sua vida. Assim esses homens ficaram. Noé ficou. Amém? Hebreus 11:3 tem uma palavra-chave que é pela fé, a fé do tipo de Deus, inabalável, imutável e permanente. Entendemos aqui que esta palavra mundo, da palavra aion, não é um ato da criação de Deus, aonde o cosmos, o universo, Deus criou, mas sim um ato de transformação. Ou seja, esses patriarcas, pela fé, liberaram o poder de Deus para mudar as suas gerações dali em diante. E isso mudou os tempos. Assim, em Cristo também. Eu digo para você, meu claro amigo, digo para vocês, meus queridos irmãos, em Cristo, se nós concordamos com Deus para fazer, alterar, mudar e transformar o que for necessário até ser manifestado, tem apenas uma condição. Se Deus assim disser, assim nós temos que fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não se aplica só para orarmos por doenças, porque na realidade muita gente pensa que ter fé e tem uma fé avançada para orar pelos doentes e para as doenças irem embora é algo que foi soberanamente conquistado. Não o nego, eu oro pelos doentes o tempo todo, mas tenha fé do tipo de Deus, da maneira que eu estou dizendo, para as demais coisas. Amém? Não apenas para doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que a gente seja praticante disso. Hebreus 11:6 significa, esse é o outro ponto-chave, o que é realmente, o que significa estarmos sem fé. A resposta, em primeiro lugar, não é ausência de fé, aqui que se refere, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se olharmos o original destas palavras, nós vamos observar que ou estamos no lugar de fé, ou não estamos no lugar de fé. Lembra que eu falei que a fé tinha um endereço? Pois é, a realidade é, a fé tem um endereço, e você pode estar fora desse lugar. Não necessariamente você ser uma pessoa que não tem fé. Eu sempre digo para as pessoas, se você crê na palavra de Deus, a fé já está junto. Você não precisa de orar pedindo isso. Em segundo lugar, estar sem fé pode ser entendido também que você está fora de alguma compreensão que Deus quer que você aceite, que é promessa.
cumprindo ou não o que Deus disse que era para fazer, é o que você precisa entender se você está no lugar de fé ou fora desse lugar de fé. É isso que originalmente Hebreus 11:6 se refere. Amém? Então, por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo muito prático disso. E eu vou usar para a minha própria vida. Há 40 anos atrás, Deus me chamou para eu vir para o Brasil. E aí eu levei alguns anos para entender que este é o meu lugar de fé. E eu permaneço no Brasil porque eu quero agradar o Senhor. Mas eu poderia ter ficado no lugar, no meu país de origem, ou em Angola, lá em África, onde eu nasci, ou então na África do Sul, o país que depois, com 14 anos de idade, eu imigrei para viver lá, e não necessariamente no Brasil. Você está me entendendo? Ok, então rapidinho, antes da gente poder fazer uma oração final, eu quero trazer a vocês também algumas outras colaborações interessantes desta palavra de Hebreus 11:6. A palavra galardoador no original é uma palavra meio complicada de falar, mistapodotes, eu não sei, não tenho certeza. Significa aquele que vai recompensar. Então, quando você olha Hebreus 11:6, Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, é nós entendermos que o Senhor quer que todos nós aceitemos que Ele nos quer recompensar pela nossa obediência de fé, crendo e falando aquilo que está prometido, crendo e falando uma palavra que o Senhor traz à sua e à minha vida. Agora, para encerrar essa parte final, Noé foi, em primeiro lugar, orientado por Deus. Por que eu digo que ele foi orientado? Porque a palavra lá no original é krematizo, ou seja, a palavra que o Senhor assessorou Noé e orientou ele apenas por um aspecto. Ele se relacionava com Deus da maneira certa. Meu amigo, você está vendo a comparação? Precisamos nos relacionar com o Senhor de uma maneira personalizada. Segundo lugar, por causa desse relacionamento, Deus avisou do que ele ia fazer. Amém? Um terceiro aspecto é que Deus sempre revela algo nunca dantes visto para pessoas que querem se relacionar com Deus dessa forma. Por isso, a palavra grega lá no original é a palavra medepo, que significa algo inédito do que Deus foi trazer para ele, que eu li para vocês, para Noé, lá Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, você pode observar isso depois melhor, quando esse programa terminar, faça esse reforço de leitura. Ninguém, até aquele momento, em Gênesis 2, 5 e 6, conhecia a chuva. Como ela veio sobre a arca, ninguém conhecia. Era algo inédito, mas Noé já sabia, porque Deus tinha lhe dito isso. As tarefas dadas a Noé foram inéditas. Ninguém mais na face da terra naquele tempo teve as tarefas que Deus deu a ele. Assim, Noé permaneceu aonde? Por isso que eu digo que fé tem um endereço. Permaneceu no sentido figurativo, num lugar, sentido simbólico, no lugar de fé. Então, nós precisamos de estar no lugar de fé. Aquele lugar onde Deus te diz algo para você fazer, não arrede pé dali até o Senhor dizer que isso vai se manifestar. Em 2005 o Senhor nos disse para nós não nos afastarmos da Serra Gaúcha, que Ele ia derramar do seu poder e ia trazer uma unidade nunca antes vista entre grupos de igrejas. Isso foi em 2005. Conseguimos fazer uma primeira reunião, que foi o nosso primeiro encontro interdenominacional do Derramar das Águas, em 2013.
Fazem 8 anos que nós vimos cumprindo esses pré-requisitos. Por quê? Porque o Ministério Derramadas Águas quer permanecer nesse lugar de fé. Noé permaneceu no seu lugar de fé. Veio a chuva, a terra encheu de água. Oh, meu Deus, vocês podem imaginar as críticas daquele povo. Podem imaginar as coisas horríveis que aquela gente disse para Noé. Muita gente não sabe, mas cronologicamente Noé levou aproximadamente 85 a 90 anos para construir aquela arca, salvo erro. Ok? Então vocês imaginem, mas ele foi persistente. Recebeu a recompensa? Claro que sim. Salvou a família, salvou o mundo daquele tempo, salvou os animais e ele mesmo. Mas, na realidade, vamos encerrar com isso. Queridos amigos, Noé era um homem comum, como eu e você. Você quer agarrar a fé do tipo de Deus, como Noé fez? Concorde comigo esta em oração. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, sabes que nesta reunião, Senhor, que não é que vai direta para o YouTube, Senhor, e não é uma reunião Zoom por motivos técnicos, Senhor, tu sabes, Senhor, que nós temos que orar, precisamos orar desta forma, Senhor, que as pessoas doentes, que as pessoas que precisam de receber algo de Deus, fiquem nesse lugar de fé e que percebam que o que Deus prometeu para eles, prometeu para Noé, prometeu para cada um de nós, tem prometido para mim, está prometendo para todo mundo. Por isso, Senhor, tu disseste: tudo quanto pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Em nome de Jesus, nós afastamos agora toda e qualquer infestação de doença viral, toda e qualquer moléstia do corpo, toda e qualquer moléstia espiritual, e nós dizemos agora para a provisão total e o suprimento contínuo que fazem parte das bênçãos de Abraão, que nós ainda vamos falar nessa próxima vez sobre este assunto de Hebreus 11. Recebam o melhor de Deus, assim como o Senhor quer. E fez com que esses homens que estão na galeria da fé possam ser testemunho para nós hoje e nossa fé crescer. No nome de Jesus, sejam curados, libertos e abençoados. Vamos ficar por aqui. Recebam um abraço do meu coração e até nosso próximo tempo juntos. Amém? Espero que tenham gostado e sejam abençoados. No nome de Jesus. Bye, bye.